Boa noite, galerinha da segurança do trabalho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, passando aqui, vou gravar a aula de número 3, a nossa disciplina Norma de Saúde e Segurança do Trabalho, né? Tema é a introdução à NR1. Na aula de número 2, na verdade, eu gravei o glossário da NR1 para vocês, os conceitos mais importantes, tá? Então, dê uma revisada na aula 2, porque ela vai valer para você entender toda e qualquer disciplina. Importantíssimo, lá eu abordei o que é organização, o que é empresa, o que é estabelecimento, o que é setor de serviço, o que é obra, o que é canteiro de obra, o que é frente de trabalho, o que é local de trabalho, o que é empregador, o que é empregado, o que é trabalhador, que é diferente. Trabalhador é diferente de empregado. Então, todos esses termos são extremamente importantes, tá? Vamos iniciar o tema da aula de hoje. Tá aqui em cima o tema, o título da disciplina, né? Meu nome, meu telefone, tá aqui meu e-mail. Então, gente, a NR1 fala o seguinte, ela fala sobre as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. A princípio, eu vou abordar as disposições gerais. O PGR, né, no caso, ele vai ser esse gerenciamento de risco ocupacional, ele vai ocorrer através do PGR. Esse item foi acrescentado na NR1. Vou abordar separadamente em outra aula. E aí, qual que é o objetivo? Presta atenção, gente. Quando fala aqui de disposições gerais, a NR1 ela faz a introdução a todas as normas, tá? Todas as 37 NRs que a gente tem hoje. Então, o que valer aqui para a NR1, eu consigo aplicar em todas as outras normas regulamentadoras. Então, ó, o objetivo dessa norma é estabelecer disposições gerais, falar sobre o campo de aplicação, falar sobre termos e definições comuns para as NRs e também para gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, veja bem, aqui nós temos já o campo de aplicação dela. O campo de aplicação das NRs são para empregadores, para empregados, tanto urbanos e também rurais. Aqui o termo não está completo, mas na verdade é qualquer organização, vai estar na tela aqui anterior, tá? Então a norma se aplica a empregadores, tá no conceito da aula anterior, empregados, urbanos e também rurais. As NRs são de observância obrigatória apenas. Aqui tem a carteira de trabalho da Previdência Social, tá vendo, gente? Deixa eu começar pela imagem aqui, para a gente entender uma coisa. São todos os tópicos que eu vou citar aqui que possuem trabalhadores com carteira de trabalho assinada, ou seja, nós chamamos de trabalhadores seletistas, trabalhadores regidos pela CLT, consolidação das leis do trabalho. Também está na aula 2, prestar muita atenção. Então, veja bem, as NRs são de observância obrigatória por qualquer tipo de organização. Na aula anterior tem a diferença de organização e empresa. Então, eu posso ter uma organização aí de instituição com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Eu posso ter uma organização que ao mesmo tempo é uma empresa. Eu posso ter uma organização que é uma cooperativa, uma associativa ou qualquer tipo de natureza, tá? E aí essa organização ela tem que ter trabalhador regido pela CLT. Órgãos públicos da administração direta, ou seja, são órgãos do governo, né, que recebem recurso diretamente do governo, seja a nível estadual ou seja a nível federal. Temos aqui órgãos públicos também da administração indireta, tanto na esfera federal, tanto na esfera estadual. Professor, não entendi nada disso aí. Não tem problema não. Numa aula futura a gente vai detalhar também esses termos aqui. Se você
lembrar para mim, ó, é órgão da administração direta, recebe diretamente os recursos do governo. Ou administração indireta, indiretamente vai receber recursos do governo. Órgãos do poder legislativo. Quem que é poder legislativo? Vou deixar um link de um vídeo aqui também, vocês vão ouvir esse vídeo, tá? Até mesmo para você se considerar um cidadão que entende como funciona o país, né? Então, como que o país é formado, todo o sistema previdenciário do país. O autor não curto tanto, mas ele explica de forma bem didática, de forma bem bacana. Poder legislativo, né? A função é legislar. Então, Câmara, exemplo, Câmara dos Deputados, tanto deputados federais e também as assembleias, né, legislativas, nesse caso são os deputados estaduais. Câmara do Senado, os senadores, né, isso é um dos 3 poderes que a gente tem no Brasil. Esse é o poder legislativo. Lembra que possui trabalhador regido pela CLT, tá? Órgãos do Poder Judiciário. Quem é o Poder Judiciário? Existe o Poder Executivo, que é o presidente, tá, gente? O líder do Poder Executivo é o presidente. Então, veja bem que o Poder Executivo não está aqui o Poder Judiciário. Ministério Público. Aí nota, ambos que possuírem empregados regidos pela CLT. Então, isso aqui tudo é organização, né? Todas essas organizações que possuírem trabalhadores regidos, ou seja, que possuem trabalhador com carteira assinada, será aplicado às NRs, as normas regulamentadoras. Com relação à observância, né? A observância dessas NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições. Como assim? O fato de eu seguir uma norma regulamentadora não me desobriga eu a seguir outro tipo de lei. Então, seja um código de obras, exemplo, é muito comum por região, por município. Regulamentos sanitários, vamos pegar o exemplo aqui, legislação da Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, dos estados ou municípios, bem como em convenções e acordos coletivos de trabalho. Eu deixei um exemplo aqui, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos as normas brasileiras, né, regulamentadoras, as NBRs. É um tipo de legislação que, uma vez citada dentro de uma NR, ela passa a ter força legal, passa a ser obrigatória para a gente. Uma legislação de Estado aqui, é a legislação do Corpo de Bombeiros, as famosas instruções técnicas, né? No caso aqui, Minas Gerais. Um exemplo aqui de uma legislação internacional que a gente vai trabalhar e usa bastante também, na disciplina lá de higiene do trabalho, é a ACGIH, Associação Governamental de Higienistas Industriais. Então, ou seja, eu cumprir uma norma não significa que eu não deva cumprir outros tipos de leis ou legislações. A Secretaria de Trabalho, então S de Secretaria e aqui TRAB, de Trabalho, tá? Este é o nosso órgão, gente, a nível estadual, a nível Brasil, quando a gente fala e cita no assunto segurança do trabalho. Só que aí, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, nesse caso é CIT, né? Então vocês vão ver demais, escutar demais esse termo, CIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. É o órgão no âmbito nacional competente em matéria de saúde e segurança. Então, se eu perguntar para vocês, exemplo, numa avaliação futura, qual é o nosso órgão a nível nacional? É a Secretaria de Trabalho. Quem executa, né? Quem representa a Secretaria de Trabalho, a CIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Ou seja, na prática a gente só vai falar de CIT, tá? Quais são as competências, né? Quais são as atribuições? Formular e propor diretrizes,
as normas de atuação e supervisionar as atividades na área de segurança e saúde do trabalhador. Promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, a famosa CAMPAT. Fazer uma pausa aqui e já vou deixar para vocês como obrigação. Eu vou querer uma pesquisa relacionada à CAMPAT. Vocês vão ter que falar para mim a origem, história, como que nasceu, como que funciona, tá? Vou deixar a descrição também desse trabalhinho para vocês. Então essa é a CAMPAT. E aqui nós temos o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Também resumo, origem, como nasceu, como funciona, tá? Tudo isso vai ser cobrado para vocês. Já é cobrado, já é obrigatório deixar pronto para mim, tá? É um resumo. Eu vou explicar uma descrição, vou publicar um arquivo em um Word, não sei, ou algo similar embaixo também falando desse trabalho. Vou colocar a descrição. Temos aqui a linha D. É também uma competência da CIT promover a fiscalização do cumprimento de preceitos legais e regulamentos sobre saúde e segurança do trabalho, né, em todo o território nacional. Ou seja, nós temos os fiscais do trabalho, o auditor fiscal do trabalho, para fazer cumprir o que a CIT, né, cobra através das normas regulamentadoras. Aí aqui nós temos participar da implementação da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. De novo, também é um item que eu vou querer pesquisa, vou querer a origem, o histórico, como que funciona, como que nasceu. Tudo isso aqui vai ser cobrado de vocês, tá? Não vou me estender muito aqui para explicar para vocês. A linha F, conhecer em última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Quem que era o órgão regional, gente, em matéria de saúde e segurança do trabalho? Era chamada de DRT, Delegacia Regional de Trabalho. Essa Delegacia Regional de Trabalho, depois ela passou a ser chamada de Superintendência Regional do Trabalho. Pode ser que seja chamada assim? Pode, mas infelizmente isso foi retirado aqui da norma, né, da NR1. Então, eu vou falar, eu vou querer que vocês aprendam a chamar dessa forma, órgão regional da CIT. Então, é o órgão da região da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, tá bom? Ou seja, a grosso modo, como não trocou a placa, se a gente for no centro da cidade hoje, a gente vai ver lá que é o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego foi incorporado à pasta, né, do Ministério da Economia. Então, se eu dizer é o órgão da região do Ministério da Economia, vai ficar meio confuso. Então, é melhor falar o órgão regional da CIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, tá bom? Compete à CIT e os órgãos regionais subordinados em matéria de saúde e segurança do trabalho. A linha A, fiscalizar os preceitos legais e regulamentares sobre saúde e segurança. Fazer auditorias, fazer fiscalizações. Também nesse caso aqui, promover as atividades relacionadas à CAMPAT e também aqui ao PAT. Cabe à autoridade regional, então unidade da região da CIT, competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, impor penalidades, aplicar as multas, gente, cabíveis por descumprimento de preceitos legais. Então tá aqui a bandeira do Ministério do Trabalho e Emprego. Vai demorar aí uns 2 anos, 3 anos, até que o pessoal remove pelo menos a plaquinha lá na frente da unidade regional, né? Então a nossa autoridade regional é o MTE, né? Que não existe mais. Tem a placa lá. Eu quero que vocês aprendam a chamar pelo nome correto. E aí, vamos entender a nível nacional aqui, ó, como fica a organização.
como fica a organização dos órgãos, né? Principais órgãos relacionados à segurança do trabalho. Nós temos aqui a nossa lei-mãe, que é a nossa famosa Constituição Federal, a última instituída em 1988. Dentro da nossa Constituição Federal, nós temos aqui a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso aqui é um dos códigos, né, que são instituídos dentro da Constituição Federal. Assim como, exemplo, a CLT, você pode equivalar, fazer uma equivalência em termos de organização, exemplo, com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, é como se fosse um código do trabalho, a CLT. Exemplo, a gente tem Código Penal, Código do Consumidor, Código Civil. Então, é um dos códigos, né, criados aí a nível nacional. Aí, existem os ministérios, né? Não tem o presidente e não tem os ministros, gente. Então, aí existe o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, né? E nesse caso aqui, ele administra o famoso Ministério da Economia. Antes do governo do Jair Bolsonaro, existia o Ministério do Trabalho e Emprego, ou seja, existia o ministro do Trabalho. Hoje isso foi incorporado, tá? Então é como se tivesse eliminado uma das gerências do Poder Executivo do Brasil, tá? E aí juntou esses dois departamentos. Aí nós temos aqui a Secretaria de Trabalho, e o órgão que vai colocar em prática as atividades da Secretaria de Trabalho é a SIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Gente, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, perguntas, questionamentos, fiquem à vontade, se sintam confortáveis em me chamar aqui. Vocês vão me perguntando e eu vou colocando informações complementares durante o período aqui da aula, tá bom? Abraço, tudo de bom, tchau, tchau para vocês.